Bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E estreando aqui no nosso programa, temos a honra e o prazer de receber professora Val. Eu, Valdilene, frequento aqui no Obreiros de Bem faz anos, bastante tempo. Estamos aprendendo todo dia. Hoje, o nosso aprendizado foi de Paulo. Calcula, olha a importância. Ele disse, viver em paz um com os outros. Então, a primeira coisa que a gente deveria dizer é a carta de Paulo, é a carta aos Tessalonicenses. Nesse sentido, Val, é uma mensagem que parece simples, não é? Viver em paz uns com os outros. Mas Emmanuel, ele começa falando, porque quando a gente pensa assim, que o contrário de paz é a guerra. Mas será que essa mensagem diz respeito àquela guerra travada entre guerreiros, com arma, com fogo, com conquista? Essa guerra que nós não devemos fazer, não. É disso que se trata? Não. A guerra não é essa guerra que é travada com pessoas cruéis que dizem que nós estamos vendo pela televisão aí, que é uma guerra travada muito triste. Em primeiro lugar, nós somos, assim, intimados, todos, pela vida, pelo sustento da paz. Todos nós agimos uns sobre os outros, e ainda que sob a nossa influência pessoal, nos afigura insignificante, ela não é menos viva na preservação da paz. A gente pensa, por exemplo, uma coisa gigantesca. Vamos pensar numa floresta. É gigantesca uma floresta. Será que ela conseguiu? Como que ela conseguiu sobreviver? Como que ela conseguiu se erguer? Será que foi por milagre? Não. Foi com pequeninas sementes que foi feita uma floresta. É que Emmanuel está nos chamando a atenção para a parcela de cada ser humano na construção da paz, não é? Nós seríamos essas sementinhas. Nós seríamos as sementinhas. Nós que temos que contribuir pela paz. E pela paz a gente tem que pensar em tudo. Por exemplo, a gente analisa se eu vou dar uma contribuição individual pela paz. Será que eu posso dar essa contribuição? Ou eu tenho que esperar que as coisas aconteçam e se eu não posso nem ao menos colocar um pouquinho de contribuir para tudo isso daí. Ou seja, agora você traz um ponto interessante, porque às vezes nós pensamos que ficar em paz é ficar sem fazer nada, é ficar inerte. É essa paz que Cristo quer para a gente? Não, essa paz não. Ele está até dizendo que paz não é inércia. Paz, muito pelo contrário, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer, a gente tem que parar de se acomodar para poder contribuir com essa paz. Então, essa paz depende da gente colaborar com ela, com muito. Até parece que a gente, para construir uma casa, a gente despreza totalmente o parafuso, o tijolo que está lá. Então, nós temos que construir de pequenas colaborações para continuar com essa paz. Seria a nossa contribuição individual no equilíbrio comum. Então, a gente tem que, primeiro, a gente vê um barulho, por exemplo, um barulho ensurdecedor numa via pública. Todo mundo tocando buzina. A gente pega e parece que vai lá e colabora pior ainda. Não. Ao invés de termos alguma conduta para que isso pare, a gente piora. A gente piora a coisa. Então, a gente tem que aprender a ter paz, a ter paciência, a ter, às vezes, uma palavra, um gesto, um afeto, ou mesmo um ficar quieto mesmo, do lado. Só ouvir. Às vezes até ajuda
o desconforto que está no nosso vizinho. Então, paz é justamente a gente tem que lutar para melhorar, para educar. E paz, a gente realmente não é inércia. Então, a gente tem que fazer um esforço, um devotamento. A gente tem que ter um trabalho, uma vigilância incessante no serviço do bem. Então, isso merece uma repetição. Então, o que é manter a paz? Paz Esforço. É esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante no serviço do bem. Que bela definição, não é? É uma bela. Isso sim. Se a Então, gente esse seria o significado de paz, contrário à inércia. A inércia. Não é? E daí nós chegamos à conclusão do último parágrafo. Emmanuel sempre termina o estudo dos ensinamentos de Jesus nos últimos parágrafos do capítulo. Vamos analisar esse último parágrafo, então, Val? Ele está dizendo, né? Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, você não está aí contribuindo com a paz. Eu acho que é aí que a gente vai contribuir com isso daí. E ele encerra realmente com a seguinte frase: faze um palácio diante da vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Ou seja, nós devemos criar a luz em nós próprios para iluminar o palácio sem eletricidade. É a luz da paz. É a nossa luz. A nossa luz que vai contribuir com a paz. E cada pequena luzinha, cada centelha divina que Deus colocou em cada ser humano, a gente vai iluminar o mundo todo. O mundo todo. Engrandece. Muito obrigado, Val. Foi um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Espero contar com a sua presença em outros programas, em visitas, que a gente não vai admitir que você vá embora e não nos visite, não é? Não tenha dúvida. Então, até a próxima. Deus quiser, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima semana, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Nossa.